Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Vamos agora ao painel Combate à Desinformação, com a participação do advogado Rafael Morgental Soares e do jornalista e âncora da NTV, Paulo Alceu, com a coordenação do corregedor e presidente eleito do tribunal, desembargador Jaime Ramos. Quero cumprimentar a todos. É uma satisfação imensa trazer aqui todos os servidores integrando o primeiro grau e segundo grau da Justiça Eleitoral. Como foi dito aqui, eu serei o novo presidente do TRE a partir do dia 11 de março, agora. E o desembargador Cid é uma pessoa maravilhosa, com quem eu tenho um relacionamento bastante estreito. Eu tenho certeza de que poderemos fazer uma continuidade de administração. E, quanto ao painel aqui, nós vamos tratar da desinformação. Eu ouvi lá no TSE da ministra Rosa Weber uma nova maneira de tratar essa questão, que temos chamado de fake news, e ela disse, isso é um equívoco tamanho, porque o que é fake nunca é news, é desinformação. Então, passaremos a tratar de desinformação. E, sem mais delonga, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante inicial aqui, o doutor Rafael Morgental. É isso? Ou prefere falar primeiro? Pode ser? Então, vou passar a palavra ao doutor Rafael Morgental, advogado, ex-assessor da presidência do TRE do Rio Grande do Sul e ex-coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, para falar sobre combate à desinformação. Está aqui também do meu lado o jornalista Paulo Alceu, âncora da RIC TV? ND TV. Portanto, nesse momento, o Rafael, então, por favor. Obrigado, desembargador. Agradeço ao honroso convite na sua pessoa do desembargador Cid, diretor-geral Daniel, querido amigo Ayrton. Já que estou citando amigos, vou citar a Denise também, a Thaís, Zé Farias, Jairo Grisa, acho que a Ana Luísa está aí. Como é que esse cara conhece todo mundo, né? Bem, amigos, eu estou jogando em casa. Eu sou ex-servidor da Justiça Eleitoral, tenho muito orgulho de ressaltar isso no meu currículo. Prestei serviços por 16 anos, do ano 2000 ao ano 2016. Durante esse tempo, por 11 anos, fui chefe de gabinete da presidência, de modo que eu posso lhe dizer que fortes emoções lhe aguardam. Esse é o ano de Olimpíada da Justiça Eleitoral, né? Se a eleição geral parece uma eleição grandiosa para o público, nós aqui, e permitam-me tratar dessa forma já coloquial, sabemos que o grande desafio é a eleição lá no Rincão, onde cada servidor também é um órgão jurisdicional, porque nós sabemos a realidade da magistratura, assoberbados de serviço. Então, com um quadro qualificado, nada mais natural do que contar com o valoroso apoio de vocês. Nessa trajetória no TRE, eu tive a oportunidade de participar da fundação da escola e ali vi um sopro de esperança no que pode ser a justiça eleitoral do século XXI. Nós estávamos muito acostumados a trabalhar com treinamentos, como se a preparação para um evento tão importante da democracia
se exaurisse em instruções técnicas. Então, talvez eu vá frustrá-los, deixando claro desde o início que o meu objetivo aqui não é tratar da aplicação da resolução de propaganda, mas, por outro lado, posso animá-los dizendo que vim trazer provocações, reflexões e meditações. De certa forma, vim criar problemas na forma de 6 perguntas. Mas isso porque eu acredito, e não é porque eu saí da justiça eleitoral que eu deixei de acreditar, que a formação de um servidor é algo muito importante e valoroso para o público. Então, a meditação científica, a reflexão filosófica deve ser feita antes de qualquer trabalho operacional. Então, as perguntas que eu trago aqui vão nos ajudar a responder lá na frente, eventualmente num curso mais técnico, e já fico aqui à disposição para futuros convites, sobre como lidar na prática. Eu devo dizer também que sou um pouquinho invejoso de Santa Catarina, falo isso de coração aberto, e com um pouco de pesar do meu Rio Grande do Sul, lá tão empobrecido, né, surrado. Eu vejo esse estado radiante, sorridente. Logo, logo a gente vai ter Avaí e Figueira na Libertadores, né? Por enquanto ainda é Grenal. Não sabemos até quando vamos resistir no que talvez seja a nossa última trincheira de predomínio, que é o futebol, né? Já que, em termos de gestão e organização, vocês estão de parabéns. Eu tenho plena noção de que isso aqui é um evento histórico. Como referiu o nosso presidente, é a primeira vez que se reúne o quadro do interior junto com o da capital, e nós sabemos que isso é uma quebra de paradigma. Essa aproximação está correta, essa troca de ideias é saudável. Então, eu vim aqui com 6 perguntinhas básicas, espero que tenha tempo de desenvolver com alguma profundidade, e elas estão divididas em 2 vertentes básicas. A primeira, olhando para fora, como a desinformação atua sobre o eleitor, e a segunda, a resposta que o sistema da justiça eleitoral pode dar a elas. Antes de tudo, uma rápida questãozinha metodológica, e o nosso corregedor já citou a respeito de nomenclatura. Muito bom a gente deixar os conceitos claros, porque esses conceitos depois vão lá fora e a gente tem que saber como comunicar com o eleitor. Nós vamos todos lembrar do presidente Trump, que talvez tenha sido a personalidade mundial que primeiro chamou atenção para esse fenômeno, denunciando as tais fake news. E nós, de maneira um pouco acrítica, acabamos absorvendo, na falta de um conceito melhor, essa ideia. E logo percebemos que precisávamos superar esse estrangeirismo e começamos a falar em notícias falsas, uma tradução direta e que atendia aos propósitos. Só que faltava algo, e aí o nosso querido colega, professor Diogo Reis, cuja obra aqui recomendo, deu um aporte conceitual interessante. Ele chama a atenção e diz, olha, nós temos que pensar não em falsidade de verdade, mas a gente tem que observar a intenção da fala. E aí começou a trabalhar com o conceito de fraude e notícias fraudulentas, que já era um terceiro estágio de amadurecimento, nesse curto período de tempo em que nós estamos lidando com essa realidade. E o ápice do desenvolvimento, que é onde estamos agora, por enquanto, desinformação, que nos dá, de fato, um ganho, porque nós não estamos mais falando de notícias. Hoje, qualquer cidadão produz notícia, consegue reverberar informações, então, de certa forma, aumentou o escopo. Não é mais o jornalista ou o veículo de comunicação que deve ser observado. E, aliás, a resolução ela traz essa possibilidade também, a última resolução da propaganda, de suprimir conteúdos produzidos por eleitores, que não tem nenhuma vinculação a um veículo de mídia empresarial e oficial. Então, eu acho que nós estamos bem encaminhados com o conceito de desinformação. Eu só me pergunto se ele não chega tarde, porque agora a sociedade já está, de certa forma, familiarizada com a ideia de fake news. Então, eu vejo aqui um desafio para o pessoal da comunicação, alô Jairo, de tentar explicar para o eleitor exatamente o que é a desinformação. Talvez seja um conceito ainda vago, então é um desafio que nós vamos enfrentar em um curto espaço de tempo. Bom, passando para as perguntas, né? No primeiro recorte, fake news, me desculpem cometer esse pecado, mas eu gosto desse conceito, apesar da imprecisão. Fake news e o eleitorado. A primeira pergunta que eu faço, ela pode parecer boba, mas ela nos leva longe. Isso realmente é um novo problema? Ou a gente está, de certa forma,
simplesmente dando uma nova roupagem para algo que é inerente à condição humana. Nós aprendemos a mentir com dolo, antes de aprender a falar. Se nós formos à psicanálise, nós vamos ver que o bebê tapeia a mãe e o pai para conseguir o que ele quer. Então, antes mesmo de estarmos inseridos na linguagem, no mundo do grande outro, nós já estamos mentindo. E logo nós percebemos a utilidade dessas mentiras e o grande valor social que ela tem. Uma passagem fantástica do Nelson Rodrigues, que fala, né, que se as pessoas dissessem em público tudo o que pensam, ninguém mais se cumprimentaria na rua. Né? Então, a mentira ela pode ser virtuosa. Claro, ela tem também o lado negativo, e a gente sabe o quão ela já foi explorada e vem sendo explorada cada vez mais na política. Basta mencionar aqui rapidamente os sofistas gregos, os sábios e maldosos conselhos de Maquiavel, a máquina de propaganda de Goebbels e agora a Cambridge Analytica. Então, a mentira, essa coisa que não sai de nós, e que é boa e ruim, tem um peso político inestimável. Ela é uma arma política. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para lidar com ela. Então, eu colocaria essa pergunta, esse problema da seguinte forma. Não se trata de algo novo no que diz respeito ao conteúdo, e sim quanto à forma. Só que isso muda tudo, porque, dependendo dos canais que nós usamos, o resultado muda lá no fim. O teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan, que nos anos 70 falava sobre o impacto da comunicação de massa, ele dizia muito bem que nós moldamos as nossas ferramentas e elas nos moldam de volta. Então, hoje, de certa forma, nós estamos nos tornando membros desse grande cérebro eletrônico mundial, que é a internet, e já não conseguimos mais nos comportar de outra forma. Quem está mais avançado na pesquisa tecnológica já sabe que o celular é um produto datado. O celular vai acabar e nós vamos fazer parte orgânica desse mundo. É um pouco assustador. Quer dizer, nós pensamos uma utopia e logo vem uma distopia para nos frustrar. Mas é assim que funciona a evolução da humanidade, né? Então, o nosso desafio aqui é tentarmos uma adaptação e talvez uma velocidade que estejamos bem preparados. Posso estar exagerando um pouco a análise do problema, mas não há, na história da humanidade, um salto evolutivo, tecnológico tão grande. Como nós estamos no avião e ele está andando, a gente não percebe esse movimento. Mas basta olhar, nós que começamos a carreira no tempo da máquina de escrever, o quanto as coisas mudaram. E, obviamente, a possibilidade de mentir só aumentou. Então, em síntese, não é um novo problema, mas ele impõe novos desafios por conta das formas. Eu diria que não é tanto a mentira em si, e sim o efeito do que a internet proporcionou, que é realmente problemático e que merece a meditação de todos os operadores do direito e da comunicação, os chamados filtros. Tá? O algoritmo que tudo sabe e que tudo vê. Teve um menino de Oxford chamado Eli Pariser, que escreveu um livro provocativo, antes da gente saber tudo que agora sabemos, chamado A Bolha Filtro, que a internet está escondendo de você. E ali ele fez projeções preocupantes que começam a se confirmar a respeito da nossa crescente incapacidade de diálogo e incapacidade crítica por começarmos a tomar contato apenas com aquilo que supostamente nos interessa. Graças ao nosso histórico de busca, aos rastros que nós deixamos na rede, os computadores, as máquinas começam a entender, o Rafael é gremista, o Rafael é surfista, o Rafael está procurando uma solução de tratamento capilar. Quando a gente começa a receber essas coisas de volta, cai, né, a ficha. E aí vem a aceitação. Então, eu acho que hoje o grande problema que nós vamos enfrentar, claro, eu não quero sair do tema, mas é impossível não referir isso, é retomar a capacidade de diálogo. E a justiça eleitoral tem um papel decisivo nisso. Nenhuma justiça no país é mais contramajoritária do que a justiça eleitoral, porque ela é contramajoritária em tempo real
ela desfaz não a vontade do legislador via decisão judicial de cúpula, ela desfaz a vontade do eleitor. Então, as decisões que forem tomadas devem, na minha apreciação, partir de uma intenção de pluralismo, porque a tendência é tanto outra. O Brasil, junto com outras nações ditas desenvolvidas, caminha para uma polarização antes desconhecida. O Brasil sempre foi um país de sincretismo cultural, de multiculturalismo, e hoje parece que nós estamos nos dividindo entre um lado e outro. E aí, me lembro da professora Raquel Recuero, e já vou partindo para a segunda pergunta. As mentiras saem das bolhas? Quer dizer, será que nós estamos realmente nos preocupando com a coisa certa? A reflexão dela, e ela traz gráficos e dados maravilhosos, consultem a obra da professora Raquel Recuero, ela é professora da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Ela mostra que, justamente isso que eu estou falando, na verdade, o problema é a gente conquistar a percepção e a adesão do outro lado. Porque, na maior parte do tempo, as notícias ditas fraudulentas ou a desinformação, ela fica trabalhando em cima de um viés de confirmação. O sujeito recebe aquilo que ele já queria receber. Meu Deus, é música para os meus ouvidos. E eu não conheço ninguém que tenha mudado de opinião por ter recebido um conteúdo do outro lado, né? Nossa, diante dessas informações todas, realmente, agora eu passo a achar que o Lula é inocente, ou o Lula é culpado. Isso não acontece. Então, o desafio é romper essa bolha, é proporcionar acesso a informações que não chegariam, o que é muito mais difícil do que simplesmente tentar restabelecer uma verdade. Quer dizer, o nosso problema é um pouco pior do que parece inicialmente. Retomar o diálogo é um desafio maior, na minha apreciação, do que simplesmente recompor a verdade. Então, primeira pergunta, é um novo desafio se pensado na forma, e o problema é sair da bolha, e não arrumar dentro dela o que está errado. Tá, mas como? Bom, estamos aqui na perspectiva da sociedade, né? Primeira e mais importante coisa, jornalismo sério. Estamos aqui com um colega de um veículo de comunicação respeitável, importante, e sabe a missão que tem. Quando surgiu os primórdios da internet, o jornalista cidadão, a possibilidade de fazer transmissões, lives, cada um ser um emissor de notícia, parecia que o jornalismo estava condenado. E a pá de cal foi deixar de exigir diploma para a profissão de jornalista. E, no entanto, o que a gente vê, por isso que não se pode fazer previsões assodadas, é que justamente o contrário que ocorre. Hoje, o jornalista que tem credibilidade, que tem autoridade, ele tem atenção. Qualquer um pode abrir uma live e começar a falar um monte de bobagem, mas isso aí vai ter algum impacto, vai reverberar. Então, um primeiro conselho, talvez, se é que eu posso me permitir fazer isso, é, na medida do possível, nos cartórios eleitorais, estabelecer boa relação com jornalistas e deixar isso muito claro para a sociedade. Quer dizer, há fontes e fontes. E eu não estou falando aqui de privilegiar fontes, pelo contrário, não podemos ser seletivos. Mas mostrar para o cidadão que tem onde encontrar a informação confiável. Né? Nós temos hoje, e seria uma segunda alternativa, as chamadas agências de checagem de fatos, ou fact-checking, que são dedicadas exclusivamente a verificar se tal ou qual postagem corresponde à realidade. Do ponto de vista do cidadão, propriamente falando, eu acho que o mais importante é o desconfiômetro. E isso está naturalmente acontecendo. Eu acho que o primeiro susto de fake news foi a gente entender, talvez ingenuamente, que as pessoas seriam manipuláveis, facilmente manipuláveis com uma mentira. Só que, na medida em que nós fomos sendo expostos a 1, 2, 3, 4, 5 mentiras, nós acabamos aprendendo que é importante desconfiar. É importante pensar que aquilo lá pode estar errado. Eu me lembro de um fato um tanto ridículo, mas eu preciso comentar aqui com vocês, de uma amiga na faixa dos 60 anos, portanto jovem, com o conceito atual,
mas que ela estava muito, muito, muito implicada com o prefeito de Porto Alegre, e aí teve uma chuvarada, e vocês sabem lá, alaga tudo. E aí sai uma foto de um pequeno navio, um pequeno barco, numa rua de Porto Alegre. E já não era crível aquele negócio. Ela postou no Facebook publicamente, vergonha alheia, sabe? E aí, só que o pior vem depois, a gente dá um zoom na foto, é o navio do Piratas do Caribe com o Jack Sparrow na frente. Então, assim, aí não tem salvação, né? A pessoa realmente quer acreditar naquilo. Mas, tirando esse exemplo absurdo, o que eu tenho visto, e também vejo com alguma preocupação, é um ceticismo absoluto. Hoje é possível pegar o rosto e a voz de qualquer pessoa e transformar em algo que parece verdade. Então, aquela fala de São Tomé já não serve mais. Nem vendo eu posso acreditar, porque eu posso estar sendo, mesmo assim, tapeado. Isso é tão preocupante e tão distópico quanto acreditar em todas as mentiras. Então, a sociedade, com a ajuda da justiça eleitoral e dos profissionais de comunicação, ela precisa achar um ponto de equilíbrio. Como eu disse a vocês, eu vim trazer mais dúvidas do que respostas. Eu não conheço esse caminho. Estou muito curioso em descobrir. Então, do ponto de vista do cidadão, do nosso trabalho para fora, a coisa não é simples. Mas, talvez, dentro dos nossos escassos recursos aqui, justiça eleitoral para dentro, algumas coisas possam ser feitas. E vou, então, lançar as 3 perguntas que eu preparei, um pouco de improviso, para esse evento. Primeira, é possível e desejável o controle da verdade? Essas perguntas elas vão aparecer quando vocês estiverem lá decidindo sobre um pedido de exercício de poder de polícia ou sobre um pedido de remoção de conteúdo, quando forem fazer uma minuta de decisão judicial. Será que devo? Será que posso? Bom, a gente tem que fazer um recorte tremendo aqui, meus amigos. A verdade é um problema filosófico, né? E subjetivo ao extremo. Então, nós não teremos a pretensão, nunca conseguiremos estabelecer uma verdade absoluta. Isso é o fim. É o próprio fim da democracia. Né? Como é que nós evoluímos até aqui? Toleramos a liberdade religiosa, cada um acredita no seu Deus, acredita no que quer, acredita nas suas ideologias, nas suas propostas de governo, e hoje a riqueza da democracia é o pluralismo. E esse pluralismo afirma verdades que são contraditórias. Então, são verdades parciais. Daí, partidos políticos, uma parte do todo. Qualquer partido que pretenda ter a resposta para tudo tem pretensões totalizantes. Não é bom. Então, eu acho que uma primeira cautela interna é separar aquilo que é problema filosófico daquilo que é problema jurídico. Tá, e qual é o truque para fazer isso? Olha, também não é fácil, mas tem um caminho que ajuda. Existe adjetivação aqui? Existe juízo de valor? Ou existe a afirmação de fatos objetivos, empiricamente prováveis, cientificamente comprováveis, demonstráveis com dados e números? O nosso Estado ainda espero que continue sendo um Estado racional, senão a gente vai perder a capacidade de convívio. Então, essas questões mais subjetivas a respeito de fulano é culpado ou inocente, está certo ou errado, elas devem continuar lá no campo da disputa de narrativas. Não é lugar aqui dentro da justiça eleitoral para fazer esse tipo de filtro. Agora, quando alguém, de maneira organizada, com intenção, resolve afirmar algo que evidentemente não é, nós temos espaço e temos o dever de agir. Então, é ali onde existe um consenso universal que existe o espaço para o combate da desinformação. Não é um espaço muito grande e também é desafiador, porque agora é uma coisa um tanto surpreendente, né? Mas a Terra voltou a ser plana, vacina faz mal, coisas que, puxa vida, nos anos 90 a gente clonava ovelhas, desvendava o genoma, e agora tem gente querendo afirmar que a Terra é plana. De certa forma, estamos andando para trás. Realmente não é um cenário fácil, né? Mas eu acho que aqui
acaba valendo aquela máxima jurídica que foi lá elaborada no direito penal sobre a verdade real, né? A verdade jurídica é a verdade dos autos. Tá? E o processo judicial é um processo racional. Nós não podemos nos impressionar. Tá? E todos os senhores e as senhoras aqui sabem como é fácil, numa disputa, especialmente local, entrar no clima, entrar na onda e daqui a pouco querer, de repente, pela lei das compensações e tal, fazer uma interferência indevida. Então, eu diria, na dúvida, não ultrapasse. Bom, um pouquinho de parte técnica, acho que faz bem. Quais são os mecanismos de atuação da Justiça Eleitoral? Eu tenho ouvido, em alguns eventos, e com perplexidade e preocupação, uma queixa comum a nós, colegas operadores do direito, de que não há mecanismos normativos, a legislação está defasada, não estamos preparados, vamos exigir do Congresso Nacional uma legislação específica para este problema específico. Eu perguntaria, será? Numa rápida consulta ao Código Eleitoral, de 65, com algumas modificações pré-constitucionais, nós vamos arranjar lá algumas pistas. Né? Por exemplo, lá no artigo 242, a proibição de realização de propagandas destinadas a criar artificialmente estados mentais ou passionais. Isso parece um texto atemporal. Ele serve para hoje. Aqui a gente pode estabelecer uma outra discussão. O professor Fernando Neisser, cujo livro Crime e Mentira na Política recomendo, ele, ao se deparar sobre essa questão aqui de estados mentais e emocionais, ele pergunta, tá, mas e não é para isso mesmo que serve a propaganda? Com jingles e aquelas famílias de margarina felizes, as obras públicas todas sendo concluídas no prazo e de maneira maravilhosa? Talvez sim. Mas ainda aqui, sem mais nenhum artigo legal, a gente conseguiria dizer, olha, estão tentando tapear o eleitor. Então, na falta de um dispositivo melhor a qual me remeter, tenho lá o 242. Vejam, há muita gente que diz que esse texto é inconstitucional. Então, eu não sou... talvez seja até minoria em apontar esse texto, mas me parece que é um referencial importante. Criminal. Parte criminal. Será que a tutela penal é adequada para combater fake news? Se nós formos procurar o Código Eleitoral, nós vamos achar lá crimes. Por exemplo, divulgação de mentira. Divulgar fatos que sabem inverídicos, então o dolo tem que estar presente, capaz de exercer influência perante o eleitorado. E aí vem aquela velha questão, né? O que é capaz de influenciar no resultado do pleito? A legislação oscila lá, de potencialidade lesiva para a gravidade da conduta, mas, no fim, a gente está sempre com o mesmo problema de saber se aquilo ali teve impacto na cabeça do eleitor ou não. É um juízo dificílimo de fazer. As pessoas se convencem pelos motivos mais ridículos. E, se a gente for consultar lá a psicologia, a psicanálise, nós vamos ver a opção política é uma ligação emocional. Por isso que as duas últimas lideranças do país, de certa forma, sintetizam o brasileiro médio, né? O presidente Lula e o Bolsonaro. Essa ligação aí, ela está feita independentemente da propaganda. Então, afinal, o eleitor é influenciado ou não pela propaganda? É uma pergunta fundamental. Temos um crime novo aqui, que é a falsa comunicação de crime. Isso está no 326A do Código Eleitoral, que impede a atribuição à prática de crime ou ato infracional de quem se sabe inocente. Então, vejam só, aqui também a gente pode, inclusive, mandar alguém para a cadeia por 2 a 8 anos, se o Ministério Público provocar. Mas nós temos, ainda em 65 dispositivos, do 348 em diante, falsificação de documentos públicos ou privados, omissão de informações, inclusive na prestação de contas, esses crimes têm sido utilizados. Quer dizer, parece que a legislação está aí. A questão é a gente saber interpretar o texto legal à luz do tempo. É um desafio jurisdicional inescapável. Existem outros crimes aqui no Código, não vou me deter neles, mas vou chegar na lei das eleições para mostrar para vocês que também nós temos tutela penal.
Divulgar pesquisa fraudulenta é o quê? De certa forma, né, intenção de manipular um resultado, levar a um estado emocional diferente, então, enquadra. Artigo 40. Uso de símbolos ou frases assemelhados, ou melhor, semelhantes aos de governo. Também aqui o sujeito está querendo tapear. Eu fui consultado na última eleição a respeito de um candidato das Forças Armadas que queria associar a imagem dele a um órgão oficial. Não pode, ele estaria cometendo um crime. Então, isso aqui também está perto do nosso problema. E nós temos a disciplina da internet propriamente dita, lá no artigo 57H da Lei das Eleições, que foi extremamente feliz, isso é de 2013, no problema macro, que não é o eleitorzinho ali mentindo, mas sim a pessoa que contrata, e o contratado também, de maneira organizada, orquestrada, a produção de notícias ou ofensas para convencer pessoas de maneira errônea. Na época, eu me lembro que muita gente reclamou, puxa vida, mas então aí é só contratar que é o crime. Mas aqui é que está o impacto. Inclusive, há poucos dias, na Câmara de Deputados, teve lá um cavalheiro que se disse contratado de um lado e de outro, justamente para fazer esse trabalho sujo. Quer dizer, foi uma confissão pública de crime. Talvez ninguém tenha se dado conta, mas ele poderia sair dali preso em flagrante. E nós temos a resolução. Né? Foi tímida, talvez, mas fez o que podia. Investiu no poder de polícia, desde que, e esse é um detalhe importantíssimo, não caiam nessa pegadinha, porque o poder de polícia já é algo assim aceitável, ok, em se tratando de jurisdição, né? Um processo solene, baseado no impulso oficial, provocação do Ministério Público ou de algum dos outros legitimados. Então, o poder de polícia já sai disso. É o juiz administrador, né? Muito saudável, às vezes, porque a infração está acontecendo em tempo real, não tem tempo de chamar lá o promotor eleitoral. Mas tem que ser usado com comedimento. E a resolução deu uma pista importante. Se o problema for o teor da propaganda, aí não cabe o poder de polícia. Cabe o poder de polícia quando a gente está falando, por exemplo, de forma. Vamos lá, propaganda paga em site de pessoa jurídica. Isso aí é ilegal pela forma, não importa o que está sendo dito ali. Poder de polícia. Agora, se for conteúdo, se a gente estiver discutindo a verdade ou a mentira daquele conteúdo, dentro desse pequeno recorte de verdade objetiva, empiricamente demonstrável, aí sim, aí pode. Por fim, essa parte mais técnica, tem um artiguinho que está desafiando a minha interpretação, e eu talvez vá pedir ajuda dos colegas universitários para a gente chegar aqui, porque é um evento preparatório, né? Então, nós ainda não temos as respostas. Que é o artigo 9º da resolução. Ele diz que, em síntese, né, aquilo que é veiculado por partidos, candidatos, coligações não pode mais, pressupõe que essas pessoas que estão emitindo a propaganda já verificaram a veracidade da propaganda. Quer dizer, de certa forma, estabelece uma responsabilidade objetiva ao pressupor e uma obrigação de dizer a verdade, né? Sujeitando-se os responsáveis ao disposto no artigo 58. Felizmente, ele não deu uma sanção penal, criou aqui um direito de resposta. Mas eu lanço a provocação a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. Será que pode o poder normativo da Justiça Eleitoral, pela palavra do TSE, o qual defendo, tem monografia defendendo, será que pode pressupor o conhecimento? Pode tirar do partido, do candidato, o direito de mentir? Porque a mentira vai ter a consequência depois, mas pode fazer isso antecipadamente? Então, isso aqui me parece a tentativa de resolver o problema, mas uma tentativa fracassada e que cria outros problemas que não foram pensados. O que, aliás, é uma das grandes ressalvas ao poder normativo do TSE, né, de não ter, talvez, condições de
debater, como o Congresso Nacional consegue debater uma questão, e antecipar problemas que logo ali na frente seriam fáceis de verificar. Juiz, filósofo, legislador. Bom, mas a gente não fica só na legislação eleitoral. Nós temos o Marco Civil da Internet, que anda num claro sentido de neutralidade da rede, de liberdade de expressão, claro, vedado ao anonimato, porque é uma disposição constitucional, de exercício do poder público para criar uma cultura de cidadania e de educação. Então, tudo isso parece meio antitético com a ideia de combater desinformação. Por isso que eu tenho aqui feito um esforço direcionado à temperança, né? A usar a caneta quando for algo realmente grave. E, além do Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, agora eu tenho o direito de saber o que sabem sobre mim. Não sei ainda de nenhum estudo que tenha meditado sobre o impacto dessa legislação no direito eleitoral, mas daqui a pouco um de vocês vai ser surpreendido lá com um pedido. Eu quero saber o que o partido político tem de banco de dados a meu respeito, porque eu já sei, eu vi o filme lá da Cambridge Analytica, que eles usam isso contra mim. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, me protege. Essa não está no livrinho, né? Essa é ruim. Pois é. Como disse, mais para criar problemas do que para dar soluções. A última pergunta, sei que estou no fim, mas essa é rápida mesmo. O que acontece quando a Justiça Eleitoral deixa de ser julgadora e árbitro da eleição e passa a ser vítima de fake news? Eu me lembro do ministro Fux indo à televisão e dizendo que o TSE, a Justiça Eleitoral, combateria as fake news. E foi uma fala, claro, de alguém, de um órgão de controle que quer, digamos, entre aspas, impor o respeito. Mas teve um efeito negativo. Parece que o feitiço se votou contra o feiticeiro, porque, enquanto a Justiça Eleitoral, e sobretudo o TSE, esperava poder combater fake news de um lado contra o outro, foi ela própria a acusada. E o que faz o árbitro quando é acusado de estar sendo tendencioso a um lado ou outro? Ele tenta se recolocar, se retrai. Dizem que isso foi uma brilhante estratégia eleitoral. Pegar o órgão eleitoral e colocá-lo numa situação em que ele não pudesse agir. Teorias da conspiração à parte, se é verdade ou não, o fato é que foi surpresa para todos. E ninguém esperava, em tal escala, depois de 20 anos de urna eletrônica. Puxa vida, o negócio começou em 96, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu vi a coisa acontecendo no ano 2000, todas as urnas eletrônicas sendo preparadas, primeira vez no Brasil inteiro. A gente sabe que o sistema funciona. Então, como pode as pessoas acreditarem que não funciona, que a partir de agora passou a não funcionar? Sim, mas as pessoas acreditavam que a Terra era um globo e agora elas estão acreditando de novo que a Terra é plana. Então, a grande lição de 2018, e que certamente vai ser aproveitada aqui, não podemos descansar jamais. O trabalho da Justiça Eleitoral tem valor enquanto as pessoas acreditam nele. Se a urna conta bem, isso é só uma parte da questão. As pessoas têm que acreditar que isso está acontecendo. E o desafio também é imenso, porque nós estamos falando de linguagem computacional. Não é algo que o papel nos mostra. Então, em última análise, é aquela expressão, la garantia soy yo. Por isso que, quando a Justiça Eleitoral se manifesta, ela tem que se manifestar da maneira mais imparcial. Eu exorto os colegas a evitarem manifestações políticas. Tudo bem, cada um tem a sua cidadania, o seu direito, mas é uma posição delicada. E é o trabalho de toda a instituição que está em jogo. Tá? E tem fatores externos pressionando. Não pensem que o Facebook não tem pretensões a respeito desse trabalho. Acabou de lançar uma criptomoeda, os algoritmos já sabem as preferências. Daí a estabelecer um grande sistema de votação global, pode não ser para amanhã, e pode não ser simples, mas me parece que está no programa. Fechando. 2001, isso faz 20 anos. 11 de setembro, todos vocês lembram. Todas as agências norte-americanas de segurança em pânico. Quem estava mais próximo de antecipar o que aconteceu, uma companhia que se chama Google. E ali eles começaram a ganhar respeito. Ali, na virada do milênio,
começa a se estabelecer uma disputa entre os poderes tradicionais do Estado e o hoje chamado poder do algoritmo. Então, a justiça eleitoral, para não perder o bonde do desenvolvimento, deve começar a olhar para o futuro, deve começar a pensar em se equipar tecnologicamente. Equipar-se tecnologicamente para combater desinformação é uma parte importante, porém pequena, do desafio. Eu, de certa forma, estou fora desse desafio, porque não faço mais parte dos quadros, mas eu sou extremamente solidário, fico à disposição. Lamento se não pude trazer mais informações sobre desinformação, mas me sentia no dever moral e científico de trazer essas meditações para vocês, que é algo que há alguns anos eu tenho amadurecido e, eventualmente, a gente tem espaço de fala. Então, a justiça eleitoral do futuro ela tem que ser necessariamente tecnológica, que nunca mais a gente discuta casos como o TSE discutiu essa semana, daqui de Santa Catarina, se vale ou não a intimação no mural eletrônico para definir questão de direitos políticos. Vamos ser criativos, manda um WhatsApp para o cara. Está na hora de entrar na linguagem das redes. Não tem jeito, senão nós seremos engolidos. Eu acho que 2018 foi um trauma, foi um acorda, e a partir de agora está todo mundo acordado. De modo que eu tenho certeza que aqui, em Santa Catarina, e no Brasil todo, a gente vai ter uma grande eleição. Quem leva a democracia, a parte operacional nas costas, são vocês. Nem sempre reconhecidos, nem sempre prestigiados, mas quem esteve ou está dentro sabe a responsabilidade que tem e o valor do trabalho que tem. Então, eu gostaria de homenagear todos, desejar uma excelente eleição, e eu sei que lá no finalzinho de outubro, vamos estar todos comemorando, independentemente do resultado, sabendo que fizemos um bom trabalho. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado pela atenção. Os meus contatos estão ali. Cumprimento o palestrante, o Rafael Morgenthau. Quero dizer que o senhor nos trouxe muito mais dúvidas, realmente, do que soluções, né? Mas a cabeça nossa trabalha no sentido de processar essas dúvidas e encontrar ela mesma as soluções. Eu quero aqui lembrar aquela fábula antiga lá, do mentiroso, que ele chegou na aldeia e começou a correr e gritar: olha o lobo, olha o lobo. E todo mundo se fechou nas casas, pensando que estava vindo o lobo. Ele não apareceu, o povo saiu das casas e começou a não acreditar. No dia seguinte, o rapaz continuou, fez a mesma coisa, e o povo não deu bola. No terceiro dia, ele correu pela cidade fugindo de um lobo e ninguém deu bola. Ele foi comido pelo lobo. Na era da informação rapidíssima e de compartilhamentos, aquela máxima, a mentira tem perna curta, não vale mais. Ela não vale mais. Porque a mentira chega a todos nós com uma velocidade imensa, vindo lá dos porões da internet, mas ela vem com uma velocidade e a extensão territorial dessa velocidade, que essa velocidade atinge, é muito grande, de modo que, em segundos, todo mundo já está processando na sua cabeça se aquilo é verdade ou não, né? E, na maioria dos casos, está pensando que aquilo é verdadeiro, como o navio nas ruas de Porto Alegre, naquela enchente. Agora mesmo, aqui recente, em relação ao coronavírus, surgiu aqui uma notícia de que funcionários de uma grande empresa aqui da Grande Florianópolis teriam voltado da Itália naquele mesmo voo do cidadão de São Paulo que foi diagnosticado como portador do vírus. Ou seja, um perigo imenso, porque pessoas que estavam naquele mesmo voo estão sujeitas a terem contraído o vírus desse cidadão. E aí começam as informações, e o compartilhamento foi imenso, todo mundo já, e surgiu um efeito terrível, porque o pessoal foi para comprar álcool gel, 70%, e luvas e máscaras.
as farmácias ficaram sem nenhum item no seu estoque, naquele mesmo dia. E, enfim, depois se verificou que os cidadãos aqui de Santa Catarina tinham vindo num voo diferente, de um outro dia, inclusive, não no mesmo dia. Ou seja, era tudo falso. Isso é um perigo tamanho, porque a gente está imbuído daquela proteção, necessidade de proteção contra o vírus, de pegar o vírus, não sei o que e tal. Você vê uma notícia dessa, você vai à loucura. Está em Santa Catarina, aqui pertinho de nós, o vírus. E era tudo mentira. Então, essa velocidade, Paulo Alceu é um crítico muito positivo da televisão, da NDTV, e nós queremos ouvi-lo a respeito do que pensa, então, a imprensa a respeito de tudo isso aí, dessa desinformação e da nossa necessidade de combate, de preparação para combater a desinformação. Doutor Jaime, a gente enfrenta isso diariamente. Diariamente a gente enfrenta desinformação, porque todos nós nos transformamos num telhado de vidro. Todas as instituições, todos. Porque, com a ascensão da rede social, todos nós passamos a ser comunicadores. Mas, antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite que eu tive do Dr. Wilson Pereira, que me convidou. Num primeiro momento, eu fiquei um pouco sem saber se viria ou não, porque eu não sou um palestrante, eu sou um jornalista, mas achei importante estar aqui para ter esse contato direto com vocês. Agradecer ao Dr. Jaime, que vai pegar uma situação bem delicada junto com todos vocês, que é essa eleição municipal. É uma eleição diferente. Nós, jornalistas, também estamos nos preparando para isso. O desembargador Cid Goulart escapou dessa. Porque é uma eleição diferente, porque ela vai responder se realmente as mudanças que pediram em 2018 vão prosseguir. Então, é uma eleição que vai exigir muito e que vai ter, sim, a presença constante da fake news. A fake news está conosco todos os dias. O Rafael citou Goebbels. Goebbels trabalhava a mentira e trabalhava de uma maneira tão eficiente que ela se tornava verdade. Então, a mentira está no nosso lado todos os dias. Eu vou me levantar, até para conversar com vocês, porque eu costumo, lá na televisão, trabalhar em pé. Então, eu vou me sentir mais à vontade conversando com vocês e mais na prática. O Rafael fez uma exposição soberba, uma exposição didática, uma exposição até que ele nos desafiou a todos nós, tanto vocês como nós, jornalistas. Agora, o que está acontecendo atualmente? Atualmente está acontecendo uma situação bem fácil de entender. Nós estamos vivendo um período de transformação. E essa transformação também mexe conosco, comunicadores. Nós, diariamente, como eu falei agora há pouco, diariamente nós enfrentamos essa situação delicada da desinformação. Foi citado, o doutor Jaime citou agora há pouco, citou a situação do coronavírus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Chegou na redação uma informação de que tomando chá de limão com mel e gengibre e botando um pouco de uísque, você mata o Covid-19. Se você quer beber, arruma outra desculpa. Mas não começa a jogar isso na rede, porque tem gente que vai acreditar e vai acabar o uísque em tudo que é prateleira. Então, esses detalhes, claro que essa informação a gente já vê que não é uma informação que está baseada na verdade. Agora, teve um outro detalhe também com o coronavírus, que está bem presente entre nós agora. Lá em Joinville, aconteceu em Joinville, saiu uma informação da prefeitura, do governo do estado, com o logotipo do governo, num papel timbrado, foi publicado e postado
dizendo todas as maneiras que deveríamos nos comportar para evitar a proliferação do vírus. E era mentira. E o nosso diretor de conteúdo caiu. Ele pegou essa informação, passou para a redação e disse na redação, olha, gente, vamos tocar isso aqui é uma informação importante. E a informação era fake news. O governo não tinha feito nada disso, e muito menos a prefeitura de Joinville. E daí como é que fica? Como é que fica essa situação? Nós lidamos com isso todo dia. E como é que a gente descobriu que aquilo eram fake news? A gente foi enganado dentro da redação. A gente descobriu porque alguém decidiu ligar para a prefeitura e perguntar, porque ficou em dúvida quanto a um item. Um item. Ficou em dúvida com aquilo. E era uma estagiária. Nós, jornalistas de grandes... Não, o que é isso? Eu vou ligar para quê? Ela é estagiária, ela ligou. E ela descobriu que a informação não era verdadeira. Então, nós mudamos todo o espectro de chegar essa informação às outras pessoas, ou seja, através do ND Notícias, porque aquilo não era verdadeiro. E isso nós enfrentamos todos os dias. O que aconteceu com o jornalismo? O jornalismo, hoje, ele é um jornalismo mais acomodado, mais burocrático. Ele é um jornalismo de redação. É um jornalismo que eu não gosto. Por quê? Porque ele é um jornalismo que trabalha as redes sociais. Então, ele recebe informação da rede social e, a partir dali, ele coloca como uma verdade. E a rede social hoje trabalha, sim, a desinformação. Nós trabalhamos a desinformação. Eu vou contar um caso bem pessoal. Encontrei uma amiga uma vez, uma amiga que eu não via há muito tempo, conversando, batemos um papo, e ela estava deprimida, ela estava triste, ela estava com alguns problemas, e o encontro até foi um encontro um pouco mais psiquiátrico do que qualquer outra coisa, e aquela conversa foi se prolongando, e foi uma conversa meio dolorida, e daí tchau, tchau, tomara que fique tudo bem, fui embora. No outro dia eu abro o Facebook, está uma foto dela sorridente, maravilhosa, numa festa fantástica. Eu disse, mas ela não estava mal? Ela estava mal, ela ficou a noite inteira me falando que estava mal. Ou seja, a gente mente para a gente mesmo no Facebook. Imagina quem quer manipular, quem quer jogar informação, desinformação, e manipulam. Nós temos até uma CPI hoje de fake news, uma CPI que, na verdade, está sendo uma CPI muito mais ofensiva do que uma CPI para esclarecer fatos. E isso é muito novo, aconteceu em 2013 nos Estados Unidos com aquele grupo da Macedônia. Aquele grupo da Macedônia que não tinha compromisso com ninguém, simplesmente começou a mexer no Facebook, no Twitter, começou a mexer no Instagram e começou a dar desinformação e estourou essa bomba toda que chegou até nós em 2018. Sabe como é que estão sendo denominados essas pessoas hoje? Os milicianos tecnológicos. Nós estamos diante de milicianos tecnológicos. Como combater? Como é que a gente vai combater e vai resolver isso tudo? Educação. E não é amanhã que nós vamos resolver. Isso é uma questão de educação, de cultura. Eu fico desde as 7 horas da manhã, quando eu acordo, entrando em contato com alguém, buscando uma informação aqui, checando outra informação do outro lado, porque eu sou aquele jornalista antigo do filme preto e branco, sabe? Então, eu tenho essa cultura de buscar informação. Daí eu trabalho, eu vou checar, eu vou para a TV, eu converso com meus diretores para ver se aquilo ali está adequado para a gente colocar no ar, e coloco no ar. Agora, se eu falo uma fofoquinha, meu Deus, se eu falo qualquer fofoquinha, qualquer historinha que não diz respeito a conteúdo, isso explode. Então, é uma cultura nossa de
de absorver esse tipo de informação, que daí tem espaço maior para desinformação. E como é que a gente resolve isso? Nós vamos ter umas eleições agora, tudo bem? Nós somos jornalistas dentro de uma redação que esses jornalistas precisam de informação. Aonde é que eles buscam a informação? No que nós denominamos fonte. Quem é a nossa fonte? Vocês. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter contato direto com vocês. É a maneira que nós temos de derrubar qualquer fake news ou desinformação. É o contato direto. Esse é o jornalismo que tem que ser mantido, e não o jornalismo atual, que dá mais preferência para as redes sociais do que a relação direta. Olho no olho. Olho no olho é a melhor informação que a gente tem. É a melhor maneira que a gente tem de receber a informação correta e verdadeira, porque ela tem DNA, porque ela tem identidade, ela tem digital. A gente sabe com quem está falando e a gente sabe para quem está levando essa informação. Hoje também tem isso por parte do jornalista, a vontade de sempre correr na frente, sempre dizer antes. Não pode. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu nunca vou esquecer de uma informação que eu joguei na rede social da venda da RBS. Eu fiquei sabendo isso quando eu estava saindo do dentista com a boca toda dolorida. Ligaram para mim e disseram, confirmada a venda da RBS. E me deram as informações. Aquilo eu não sabia se eu botava já, se eu ligava para alguém. A gente tem essa vontade de divulgar imediatamente uma informação. Eu fui checar essa informação. E quando eu chequei essa informação, eu descobri que realmente era verdade. E eu fui buscar outra fonte para tentar ter a certeza que era verdade. E coloquei na rede social. Eu fui desmentido, naturalmente, pela direção da RBS. Eu tive até problemas graves aí por causa dessa informação, que mexia com interesses econômicos, mexia com bolsa e uma série de coisas, por causa de acionistas, mas 5 dias depois a informação foi confirmada. Checar, buscar, e para checar nós precisamos de vocês. Essa eleição vai ser uma eleição muito pesada, vai ser uma eleição que vai exigir tanto de nós, comunicadores, como de vocês que estão lá do outro lado e que são a fonte dessa informação. Só para dar uma ideia para vocês, numa pesquisa da Caerte, a pergunta foi o seguinte: qual é o veículo que você tem mais confiança? 64% disseram rádio. Muitos de vocês vão ter contato diretamente com comunicadores de rádio no interior de Santa Catarina. 61% disseram televisão. Esse é o CNPJ. Você sabe quem é, você sabe identificar e você sabe exatamente o que aquela pessoa tem e o que ela pode lhe oferecer. De 17% a 11% você transita no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e no Facebook. O Facebook é o menor, está com 11%. O maior é o Instagram, com 17%. Mas o rádio e a televisão ainda são os veículos que levam maior credibilidade para as pessoas. E se vocês observarem melhor, vocês vão ver que sempre o que vocês veem nas redes sociais, ela tem sempre uma repercussão na televisão. E que se ela não tem repercussão na televisão, ela morre na rede social. Ela se fortalece quando ela vai para a televisão. Ela se fortalece quando ela vai para o rádio. E para combater toda essa situação que nós vamos continuar vivendo e vamos continuar tendo no nosso cotidiano, é o contato direto e é o contato constante. A gente precisa da informação.
E, para checar, é manter contato com vocês, é vocês passarem a informação para a gente, para que a gente tenha certeza de que aquilo é verdadeiro ou não, porque vocês vão ser esse canal fundamental para todos nós. Eu estou falando mais na prática do que a gente precisa, lembrando aquela menina, a nossa estagiária, que não gostou de uma situação ali, ligou e descobriu que era uma fake news. Porque o jornalismo hoje, ele não é colorido como a gente imagina. O jornalismo hoje, ele também tem as manipulações na verdade da informação. Por isso que eu sempre digo que a verdade está sempre em crise. A verdade está em crise, por quê? Porque ela pode ser manipulável, pode ser manipulada. E se ainda a gente tem paralelo a isso, uma fake news, a gente tem paralelo a isso a desinformação, que mexe com interesses muito maiores do que a gente imagina, a gente vai começar a criar uma situação incontrolável. Nós vamos conviver sempre com a mentira. Ela vive, ela está aí, o boato está aí, a lorota está aí. Ela sempre existiu, só que hoje ela se difunde com maior rapidez por causa da fake news, por causa das redes sociais. Ontem a gente tinha que acordar para ir até a banca do jornal, pegar o jornal e abrir para ver que notícia tinha. Hoje não. Hoje você pega na palma da sua mão, você já tem a notícia na hora. Agora, cabe a você também saber perceber até que ponto aquela informação é fundamentada ou não. Então, é todo um processo que vai depender muito de uma cultura e vai depender muito da educação. Não adianta a lei. Claro que a lei, a tecnologia, unir a lei e a tecnologia para aprimorar esse tipo de relação de mensagem, claro que ela é fundamental, claro que ela é importante, mas quem é que vai determinar o que é verdade e o que não é verdade? Vai ter um comitê que vai dizer, não, isso aqui é verdade, então libera, não, isso aqui não é verdade, então não libera. Existem interesses também em cima de uma verdade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e a gente tem que saber ter sensibilidade suficiente de receber a notícia e saber criticar aquela notícia com autoridade, porque a gente tem noção do que aquilo pode representar. Então, era mais ou menos isso que eu queria expor para vocês, dentro do nosso cotidiano, que é um cotidiano que cria uma série de problemas e dificuldades para todos nós. Agora, o contato direto hoje, para eu como jornalista, o contato direto, a relação direta, o diálogo, o olho no olho, isso nos dá a garantia que nós estamos dando uma informação verdadeira. E isso nos dá a garantia também de poder nos relacionar com a informação. Agora, no momento em que isso cria-se, que é criada uma barreira, e que as portas têm certa dificuldade para que sejam abertas, daí realmente nós estamos facilitando e estamos abrindo a perspectiva maior para as fake news, que sempre vão existir, que nunca vão deixar de existir. Agora, a gente pode neutralizá-las mantendo essa relação sempre aberta. Obrigado. Agradeço ao jornalista Paulo Alceu por mais essa aula. Quero dizer o seguinte, ali no episódio do chazinho, o sujeito colocou uma pitada de uísque. É assim que funciona a fake news. Sempre tem uma pitada inusitada, uma pitada diferente, algo que descaracteriza toda a notícia. Quando, eu tenho ouvido, quando a notícia é bombástica, ela já me deixa um pezinho atrás, porque ela não me atrai.
uma notícia bombástica. Quando vem aquelas correntes, né, que dizem, passe-se para frente, porque isso aqui é importante, porque... Ah, não, pelo amor de Deus, isso aqui não é nada importante, porque você já está dizendo que eu tenho que cair nessa, né? E todo mundo tem que cair nessa. Então, são maneiras que a gente vai aprendendo de neutralizar justamente essas informações que não casam com realidade, né? O pirata lá no navio, né? Essas coisas todas que você vai vendo que não tem sentido nenhum. Mas isso capta inúmeras, milhares, milhões de pessoas no Brasil inteiro acreditam naquelas porcarias que estão ali. Então, nós precisamos tomar cuidado. Na dúvida, não compartilhe, disse a Fernanda Gentil naquele vídeo muito importante que foi veiculado. Eu quero aqui agora agradecer, para finalizar, a todos que... o jornalista Paulo Alceu, ao Rafael, por essas aulas magistrais, especialista que trabalhou na Justiça Eleitoral, que sabe como funciona, como se processa isso na Justiça Eleitoral, e por parte da imprensa, o Paulo Alceu nos dizendo aqui como se processa dentro da informação televisiva e de rádio. Mas quero aproveitar também para agradecer ao presidente Cid Goulart por essa oportunidade, parabenizar por toda a sua administração no TRE, foi fantástica, Vossa Excelência, com toda esse jogo de cintura, essa maneira tão gentil de trabalhar. Nós somos colegas há vários anos, já nos conhecíamos, éramos amigos, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no TRE, e Vossa Excelência fez uma excelente gestão. Eu quero cumprimentar os juízes da Corte por comparecerem, aos juízes eleitorais aqui, o Bonatelli, o Canever, e cumprimentar especialmente o doutor Wilson Pereira Júnior, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e a toda a sua equipe e todos os servidores do Tribunal Eleitoral que organizaram esse excelente evento. E certamente não foi fácil, mas estamos aqui absorvendo todos esses conhecimentos, e cumprimentar a todos vocês que vieram das suas zonas eleitorais, o pessoal que veio do TRE, também por estarem aqui. Por quê? Porque esse evento chamado Prepara 2020 é o evento que nos coloca no espírito da eleição. Esse evento, antes nós já temos vários atos praticados, várias coisas que nós estamos preparando, mas esse é um evento, digamos assim, é um evento oficial de nos colocarmos no espírito da eleição. Daqui para frente é só eleição. E uma eleição que seja transparente, que seja com muita ética, de parte da Justiça Eleitoral, muito trabalho, e esperamos, então, que vocês nos ajudem a fazer dessa eleição uma eleição exemplar, como o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem sido protagonista das soluções eleitorais e das melhores soluções eleitorais, assim como também do Rio Grande do Sul, do Paraná e de vários outros tribunais, mas com o trabalho de todos vocês que impulsionam tudo isso para que tudo dê certo, para que a eleição seja a melhor possível. Então, é isso que eu espero de vocês. Eu estou aproveitando isso porque eu estou em contato com vocês diretamente antes dessa posse, né? Peço licença ao desembargador Cid para dizer isso. Agradeço a todos, então, pela presença, pelas brilhantes palavras aqui, e encerro este painel. Muito obrigado.